Os médicos, nomeadamente aqueles que trabalham em especialidades fisicamente exigentes, como é o meu caso nos cuidados intensivos, têm um bocadinho a cultura de durões. Dar a parte fraca não é algo que esteja muito aceite, digamos assim, naquilo que é a nossa cultura. Eu queria e comecei a sentir que estava num ponto em que pareciam areias movediças. Quanto mais lutava, mais me enterrava, que quanto mais queria, mais frustrado ficava. Aquilo que eu tenho é uma dor que agrava com determinadas posturas, nomeadamente a posição sentado, a posição de pé, durante muito tempo. E é por isso que eu não consigo trabalhar. O momento de viragem é quando eu percebo claramente que estou a fazer mal a mim próprio. Eu não conhecia a psicóloga, disse-lhe, olha, eu sou intensivista, nós estamos no meio de uma pandemia, eu preciso mesmo de ajuda. Nunca fiz a pergunta porquê eu. Nunca. Agora, aquilo que eu sinto e que me entristece é que a minha personalidade está diferente. O que é que chegou primeiro para si? O cansaço extremo ou a dor? Acho que no meu caso foi o cansaço extremo, porque, coincidência ou não, foi contemporâneo com algumas das fases mais complicadas da pandemia. Portanto, só naquela primeira vaga, que foi ali mais ou menos de março, abril, maio de 2020, só aí já foi de uma exigência física e emocional enormíssima. E nessa altura ainda não tinha dores e já estava bastante cansado, principalmente emocionalmente. E mesmo assim ainda passam mais uns meses, não é? Porque quando percebe que de facto há um problema, já está quase no final desse primeiro ano de pandemia, certo? Sim, é ali a transição setembro-outubro, portanto... lá está, nós fazemos a cronologia com as vagas, não é? É o início da segunda vaga, portanto, finais de 2020, que eu começo a sentir que tenho dores com coisas tão simples como estar sentado, e isso começa-me a limitar bastante o dia-a-dia. Foi também nessa altura em que percebeu que os tempos livres eram quase tão maus quanto os tempos que estava a trabalhar? Escreveu isso uma vez? Então se escrevi deve ser verdade, ou devia ser verdade. Sim, isto... Porque estava a trabalhar e quando vinha descansar não conseguia descansar. Exatamente, porque não podia fazer desporto, porque se tivesse um jantar ou uma oportunidade de socializar com amigos ou com família, mesmo com regras Covid, eu estava condicionado pela minha própria doença, portanto faltavam-me alegrias, não é? E principalmente numa altura em que estava a viver muitas tristezas no hospital, deveria conseguir compensar com algumas coisas que nos fazem bem à alma, e a mim estava-me a faltar esses sinais mais. Nunca relaxava? Não, eu talvez relaxasse, não era particularmente alegre ou feliz, porque eu sempre consegui desligar-me do trabalho por mais difícil que fosse o momento, mas não tinha alegrias, não é? Aquela alegria, por exemplo, para mim, de sair a correr para o parque da cidade e sentir a adrenalina no corpo a descarregar, são escapes, não é? Mecanismos de coping que para mim são super importantes para compensar momentos difíceis e que deixaram de alguma forma de existir, portanto a balança ficou muito desequilibrada. E o que é que a sua cabeça, uma cabeça de médico, pensava dessa dor? É uma excelente pergunta, porque normalmente os médicos não são muito bons doentes, não é? Acham que percebem... Casa de Ferreiro, espeto de pau. Também, acham que percebem qualquer coisinha sobre o seu assunto. Portanto, eu tinha uma espécie de uma dor ciática e achava que provavelmente com fisioterapia conseguiria ir compensando, mas realmente demorei muito tempo a fazer aquilo que todas as pessoas devem fazer, que era ir ao médico. Porquê? Porque eu estava numa altura em que não me permitia falhar, não me imaginava a interromper o meu foco, que era ser médico e ensinar os mais novos que tinham que reforçar as nossas equipas a nos ajudar durante os períodos mais difíceis da pandemia,
E depois a parte da comunicação, que acabou por ocupar muito espaço na minha vida e que me pareceu de extrema importância. Portanto, eu queria, nos 3 pontos de ataque, não é? O exercício clínico, o ensino dos mais novos e a comunicação médica, eu queria muito estar à altura dos acontecimentos, portanto tentava sempre esconder debaixo do tapete o facto de estar a sofrer uma dor física em crescendo bastante limitadora. E quais foram para si os primeiros sinais de que, sabemos agora que por causa dessa dor, que estava ali mais ou menos escondida debaixo do tapete até por si, mas que estava a entrar num estado de exaustão que o obrigaria um bocadinho mais à frente a parar? Que sinais é que começou a perceber? Era porque algumas pessoas, apesar do estado de exaustão, não dormem, não conseguem dormir, descansar. Acontecia-lhe isso ou eram outros sinais diferentes? Eu acho que, acima de tudo, era uma tristeza extrema. Era a sensação de que, emocionalmente, eram demasiados combates que eu estava a combater ao mesmo tempo e se calhar há características que são inatas da personalidade de cada um e outras que também aparecem com o nosso percurso profissional. Os médicos, nomeadamente aqueles que trabalham em especialidades fisicamente exigentes, como é o meu caso nos cuidados intensivos, têm um bocadinho a cultura de durões, não é? Médicos e médicas, e realmente há pessoas que têm uma resistência física absolutamente extraordinária. Portanto, dar a parte fraca não é algo que esteja muito aceite, digamos assim, naquilo que é a nossa cultura. Portanto, eu queria e comecei a sentir que estava num ponto em que pareciam areias movediças, que quanto mais lutava, mais me enterrava, que quanto mais queria, mais frustrado ficava, e acho que o momento de viragem é quando eu percebo claramente que estou a fazer mal a mim próprio. Como é que percebeu isso? Primeiro porque a nível emocional demasiadas vezes chorava, demasiadas vezes encontrava tristeza profunda e também eu infelizmente ou felizmente percebo algumas coisas da dor crónica, até porque a minha formação de base é na anestesiologia, que é uma das áreas que mais se dedica ao estudo da dor crónica, e a dor crónica ganha uma vida própria. E que nós, a partir de determinada altura, poderemos estar a agredir os nervos de uma forma irreversível. Portanto, já não é tanto aquela coisa, será que eu aguento ou não aguento a dor? Eu estou a contribuir para um malefício que pode ficar para a vida. E a construção deste pensamento, claro que não foi de um dia para o outro, mas comecei a perceber que não conseguia ajudar ninguém se não tivesse que me ajudar a mim próprio primeiro. Então o momento em que decide parar, em parte por causa dessa exaustão física e emocional, é também um momento em que percebe que tem que tirar a dor crónica debaixo do tapete e que tem de lidar com ela? Sim. É o momento em que, digamos, que eu vou ao médico. Em que eu começo a fazer exames, claro que eu até então já tinha tido uma outra opinião, mas começo a dedicar o meu tempo por completo a tentar tratar o meu problema de saúde, ou por outra, primeiro tentar compreendê-lo e fazer vários exames, bater à porta de vários médicos, várias especialidades, e sim, dediquei o meu tempo essencialmente a isso. Na altura, aquilo que falou publicamente sobre isso na altura foi, sobretudo depois, após o seu regresso, um regresso que faz pouco depois, falou em burnout. Hoje, quando olha para trás, acha que não era exatamente isso? Eu gostava de deixar os diagnósticos da área da saúde mental para quem foi formado para tal, não é? Portanto, e não são diagnósticos que são comprovados por um exame clínico, não é? Em que se pode dizer, há aqui um marcador que diz que tem sim ou não tem, portanto, acredito que seja um bocadinho subjetivo e interpretativo. Acho que sim, acho que estava em burnout. Acho que tinha uma causa externa, ou neste caso interna, não é? Que era tentar trabalhar com dores, que quanto mais trabalhava, mais dores tinha. E olhando para trás, parece-me que o problema físico era e é aquilo que condiciona a minha vida, mas sem dúvida que aquele momento é um momento de exaustão e de
de dificuldade de gestão da minha própria vida, tendo em conta a forma como eu me encontrava num tornado, num turbilhão de emoções, do qual me parecia difícil de sair se não tivesse parado. Nessa altura já tinha falado com alguém, colegas, médicos, além das opiniões que pediu, opiniões clínicas sobre a questão da dor, falou com alguém sobre essa sensação de exaustão emocional até? Ora bem, os meus companheiros de trabalho perceberam que as minhas limitações físicas estavam em crescendo, porque eu tinha que mudar de posição, tinha que me sentar, tinha que me levantar, tinha que me mexer, portanto eles foram percebendo que eu estava realmente a passar sérias dificuldades. Tenho um chefe que é uma pessoa do ponto de vista humano muito completa e inteligente emocionalmente, e com quem eu partilhei a dizer isto está a acontecer, e ele disse-me, apesar de haver muito poucos intensivistas experientes, tu tens que tomar conta de ti próprio, e eu disse ok, vou fazer mais uma tentativa. E passado 2 ou 3 dias eu disse-lhe, acho que não consigo. Havia muitas coisas que as pessoas não sabiam e não tinham que saber, como por exemplo os meus pais se terem separado no princípio da pandemia. Portanto, pessoalmente a minha vida estava completamente desestruturada e as palavras do meu chefe, algumas que eu não posso dizer, mas foram resumidamente, tu estás mesmo triste, não estás? E eu estou. E claro que isto foi banhado em lágrimas e claro que isto foi, para mim, perceber que isto é um clichê, não é? Mas não conseguimos ajudar ninguém se não tivermos a capacidade de nos ajudar a nós próprios, e este momento serviu para eu ter essa consciência. E aprender, não é? Nós vivemos uma vida que não tem livro de instruções, nomeadamente os obstáculos que nos põem à frente não vêm com soluções ao lado, e começa aí um processo grande de aprendizagem, de viver com isto. Nessa altura, procura ajuda a nível psicológico? Sim. Também? Sim. É exatamente nessa altura em que eu estou quase contemporâneo, o momento, portanto, meados de novembro, em que eu decidi, ok, já não foi a primeira vez, eu já tinha tido uma curta experiência com uma psicóloga há cerca de 10 anos atrás, e que tinha ficado muito bem impressionado com os benefícios que tive. Então não tinha preconceito em relação a ir a um psicólogo ou a ir a um psiquiatra? Nenhum. Era sempre aquela sensação de eu consigo sozinho, eu sou forte, eu já vi pior, e a verdade é que já. E eu questionava muitas vezes sobre isso, não é? Eu já vi tantas guerras, eu já vi muito mais sofrimento, porque é que eu não estou a conseguir gerir emocionalmente este momento? Portanto, a reação não é nunca negligenciar a importância dos profissionais de saúde mental, é mais, eu sou forte, eu consigo. E a partir de determinada altura tornou-se óbvio, e acho que as pessoas como eu, não sei se é verdade ou não, ficam muito tempo a dizer que acham que não precisam de ajuda, até que chega um momento em que dizem, por favor, já. Ontem, agora. Foi isso consigo? Foi. Eu não conhecia a psicóloga, foi através de uma amiga psicóloga que não poderia ser a minha psicóloga por eu conhecê-la, e eu mandei-lhe uma mensagem e ela disse, se calhar na próxima semana tem aqui uma aberta, e eu disse, olha, eu sou intensivista, nós estamos no meio de uma pandemia, eu preciso mesmo de ajuda, e não querendo dizer que o meu trabalho é mais importante que o dos outros, neste momento é capaz de ser, uma das funções mais importantes da sociedade perante o desafio que estamos a viver. E ela percebeu, ok, é urgente, então se calhar eu amanhã já consigo falar consigo, e assim foi. E essa primeira consulta, sabia o que é que tinha para dizer, ou ainda estava naquela fase em que não se sabe exatamente o que é que se passa, o que é que se sente? É uma boa pergunta. Porquê? Porque eu acho que ir ao psicólogo é um bocadinho como ir ao mecânico, não é? Nós é que dizemos o que é que queremos arranjar. Olha, você tem aqui o para-choques todo estragado. Mas eu só quero arranjar os farolinhos. E no fundo, eles são muito condicionados pelos problemas que nós apresentamos para resolver. E eu identifiquei, mal ou bem, não sei, como estando em burnout muito secundário, uma dor física. Expliquei a exigência emocional de estar nos cuidados intensivos,
de ver a sociedade a chorar à minha volta a morte dos doentes, de ouvir os familiares a chorar ao telefone, de ter a minha família direta completamente desfeita e destroçada, de ter a exigência da comunicação social que eu achava que era mais importante do que o meu exercício clínico, no sentido em que a comunicação poderia salvar muito mais vidas do que o meu trabalho propriamente dito, e depois as reações adversas, as reações nefastas, o ódio, a toxicidade que vem da exposição pública, em particular numa área tão polémica como é a pandemia. Portanto, eu apresentei-lhe, olha, os meus problemas são estes. E ela se calhar ficou com um baralho de cartas bastante grande, mas pronto, aos poucos fomos conversando, não é? E acho que tive a sorte de encontrar uma pessoa extremamente competente e extremamente humana. E eu não sei qual das duas características é que é mais importante, mas as duas juntas são mesmo muito, muito eficazes naquilo que eu precisava e ainda preciso. Nessa altura fez só terapia, fez também medicação? Que tratamento é que fez para essa vertente? Ora bem, não, nunca fui medicado no sentido de saúde mental, se bem que eu tomo um medicamento para a dor crónica que é um antidepressivo. Okay. Portanto, os medicamentos para a dor crónica, normalmente, resumindo aqui uma longa história, são medicamentos que diminuem a ação dos neurotransmissores a nível cerebral e podem aumentar outros, portanto são medicamentos muitas vezes da classe dos antiepiléticos ou da classe dos antidepressivos, embora a indicação seja dor crónica. É um bocadinho para diminuir a nossa sensibilidade à dor? Nesse sentido? Isto, acho que perdemos muito tempo a falar de fisiologia, mas sim, os tratamentos da dor aguda são muito diferentes dos tratamentos da dor crónica. Os mecanismos, a fisiopatologia é diferente e, como tal, os fármacos que são utilizados são muito diferentes. Portanto, eu comecei a tomar e ainda tomo um antidepressivo que está direcionado para a dor crónica, portanto, em boa verdade... Está a tomar, mas não... Sim, e a verdade é que do ponto de vista anímico, na altura, já foi há 1 ano e tal que eu comecei, portanto, eu já não sei bem o que é não tomar, mas eu não senti grande diferença do ponto de vista anímico. Mas se um profissional de saúde, nomeadamente um psiquiatra, me dissesse que achava que eu teria a indicação, eu, quando estou perante um médico, eu sou apenas doente e, nesse aspecto, tento ser sempre respeitador da orientação de quem sabe mais que eu. Nessa altura, quanto tempo é que esteve parado? 4 semanas, se a memória não me falha. Como é que foram essas 4 semanas? Duras, muito duras, muito duras, mas também... A sentir-se em falta? Sim, ora bem, isto também coincide com, eu não sei se lembram, eu tenho quase os gráficos da pandemia, as curvas na minha cabeça. Portanto, aqui o grande... O Natal foi muito mau? Janeiro foi péssimo? Sim, mas então, finais de novembro, meados de dezembro, há um abrandamento antes do Natal, e é mais ou menos aí que eu saio. Portanto, eu saio numa altura em que, apesar de toda a minha equipa, senti alguma sensação de respirar. E eu, ok, eu estou a fazer falta, mas não é na pior das alturas. E doeu-me horrores. Quando eu saí do hospital, eu parecia uma piscina de lágrimas, de frustração, de tudo. Com o tempo, permiti-me a mim falhar, permiti-me a mim reconstruir-me, direcionar-me no sentido de encontrar uma terapia que me fosse útil. Claro que isso foi um caminho muito longo e que ainda nem sequer acabou. E permiti-me também perceber que aquilo que eu mais queria era voltar ao hospital. E que eu estava com uma força de vontade de voltar para dentro da minha equipa. Portanto, eu volto imediatamente antes do Natal. Até à passagem de ano as coisas não foram assim muito complicadas, eu até passei a passagem de ano a trabalhar no hospital e depois fomos os piores do mundo. Mais à custa, portanto a primeira e a segunda vaga são muito mais duras no Porto e Norte, a terceira vaga é muito mais dura em Lisboa e Vale do Tejo, mas nós, como transferimos os doentes de uns lados para outros, acabou por ser sempre também muito intensa a terceira vaga, embora neste caso não tenho dúvidas que tenha sido pior para os meus colegas de Lisboa e arredores. Nesse regresso,
apesar dessa sensação de é aqui que eu tenho de estar, e ainda bem que eu voltei, em algum momento pensou, isto se calhar foi cedo demais, porque eu ainda não estou bem? Pois, eu não sabia o que tinha, não é? Certo. E por isso tinha uma série de pontos de interrogação sobre qual era o processo que eu precisava de e o que é que se estava a passar. Portanto, eu tentei que esta decisão fosse conversada não só com o meu chefe, mas também com a minha psicóloga, e foi, mas realmente aquilo que eu me sentia era quase como um lutador de boxe, não é? Que estão a segurar junto às cordas e que depois o largam. A minha vontade era tanta de ir que eu, quando voltei, senti-me super bem e senti que era ali que eu queria estar, apesar de estar ainda com dores e com dificuldades em trabalhar. Com dores que na verdade não passaram, e dá por si depois disso, com uma dor que pelo menos se mantém, não sei se se intensifica, mas pelo menos se mantém, que o limita e que não sabe exatamente o que é. O que é que isto faz à nossa cabeça? Haver um problema físico que vai ganhando gravidade aos nossos olhos, quanto mais não seja porque não desaparece, e nós não sabemos o que é. Há dois tipos de conflitos, não é? Aqueles em que nós conhecemos o inimigo e aqueles que nós somos atacados por emboscadas, aquela guerra de guerrilha, não é? Ter uma doença que nós não compreendemos bem é este segundo grupo. É um inimigo desconhecido, é uma guerra de guerrilha, é uma emboscada permanente, é sentirmos que estamos presos dentro do nosso corpo sem perceber muito bem o que é que se está a passar. Portanto, a indefinição pelo menos para mim, muito difícil de gerir. Eu não sou nada daqueles discursos de é preciso ter esperança, é preciso acreditar muito. O meu pensamento é demasiado científico para embarcar nesse tipo de, para mim, discursos ocos. É o que é, como é que se trata, qual é o percurso, aceitando que a medicina tem muitas incertezas. Portanto, eu já compreendo muito mais peças do puzzle em relação à minha doença, algumas que se calhar retrospectivamente nunca serão certezas absolutas, mas mesmo compreendendo melhor a doença, não quer dizer que a solução seja linear ou alcançável a curto prazo. Portanto, ainda continuo assim banhado em incertezas. Desde essa altura, eu creio que no início, pelo que fui percebendo dos seus textos, provavelmente a coisa mais plausível para si a dada altura é que seria cancro. Ou pelo menos andava à procura de perceber se seria. Desculpe o meu sorriso, isto não é tanta piada nenhuma, mas foram tantas fases, tantas interpretações diferentes. Portanto, o que aconteceu foi, eu testei positivo para uns anticorpos, o que aponta, não é, para um mecanismo imune, e estes anticorpos têm, sim, uma ação antineuronal, ou seja, atacam os neurónios, portanto fazia sentido eu ter sintomas de neuropatia periférica, e estes anticorpos normalmente são produzidos por neoplasias, por tumores malignos. Portanto, eu sabia que tinha os anticorpos. Tinha que procurar o tumor. E tinha que procurar o tumor. E fiz vários exames, ninguém soube disto, ninguém. Estava a trabalhar nessa altura? Não. Já estava de baixa. Ninguém soube disto, a minha psicóloga sim soube a determinada altura e eu, porque nós estamos a fazer mal a nós próprios e depois fazemos mal às pessoas de quem nós gostamos, não é? E sabemos que, apesar de tudo isto que me aconteceu, eu tenho a consciência que eu tenho uma carapaça emocional muito fora de série. E isto não é dizer que eu sou melhor do que os outros, eu tenho um percurso de vida que me permite interpretar determinadas circunstâncias com muito mais frieza. Pela minha profissão, pela minha forma de ser, pelas missões humanitárias que eu já fiz, e a minha mãe, a minha irmã, os meus amigos mais próximos, não me parece que tenham esta capacidade. Portanto, estranhamente, quando eu estava à procura de uma neoplasia, que não encontrei até agora, e parece que à medida que o tempo passa a probabilidade é cada vez menor, estranhamente eu quase que tinha vontade de encontrar alguma coisa.
Portanto, Na lógica de, pelo menos se eu souber o que é, pelo menos pelo eu sei menos o que é se que eu posso souber o fazer. que é, primeiro compreendo, que para mim era um alívio do ponto de vista emocional muito grande. Segundo, pode ser algo tratável e nisso encontrava um caminho de esperança. Portanto, é nessa medida que aparece a possibilidade de ser uma neoplasia maligna, pelos anticorpos que vieram positivos, sendo que provavelmente vieram positivos associados a outra coisa qualquer. Nesta busca por um diagnóstico, também volta a estar em casa e parado, não é? Sim, Tem de parar porque a sua dor não lhe permite trabalhar. sim. Um bocadinho como a pergunta do início, o que é que lhe dói mais? A dor crónica que tem ou essa limitação? Claramente, para mim essa pergunta é feita agora é mais fácil, que é a mim o que me dói é o que eu não consigo fazer, porque eu não posso dizer que eu tenho dores horríveis, insuportáveis. Aquilo que eu tenho é uma dor que agrava com determinadas posturas, nomeadamente a posição sentado, a posição de pé, durante muito tempo. E é por isso que eu não consigo trabalhar. E isso começou logo nessa altura, quando fica de baixa, sim, sim. A ser impossível de suportar estar muito tempo sentado ou muito Sim, tempo. eu mesmo enquanto estava no hospital, às vezes tentava, por exemplo, ler os meus apontamentos na posição de deitado. Eu deitava-me no chão a tentar trabalhar no sentido de não agravar a dor, portanto, tentava... o que eu não consigo fazer é o que mais me dói. Eu não posso dizer que eu sofro dores horríveis, eu estou muito menos estoico no que diz respeito à tolerância à dor do que estava no início, porque eu percebi que sou mais feliz se, digamos assim, viver menos no sentido social, por exemplo, mas conseguir ter patamares de dor menores, do que estar a tentar fazer mais coisas e depois ficar vários dias arrependido por estar a sofrer essa dor. Portanto, sim... No início tinha essa tentação? Claro. Escavar até sair do outro lado? Sim, e achar, eu aguento sempre mais um bocadinho, não é? E é tolerável, e eu aguento, não é? Eu não posso dizer que não aguento, só que a minha dor acumula e continua no dia a seguir. Portanto, aqui, as asneiras, digamos assim, que eu fizer hoje em termos posturais, que façam agravar a minha dor, depois só descarregam ao longo dos dias próximos e se eu não acrescentar novos estímulos que me façam mal. Isso significa que nesta altura, como é que passa os seus dias? Quase o dia todo deitado, com a cabeça um bocadinho levantada, com o computador nas pernas e estou entretido com uma série de projetos em que eu tento que façam o meu coração bater com mais força e que me deem um sentido para a vida. Portanto, eu consigo andar a pé, eu consigo ir ao ginásio, eu consigo fazer algumas coisas normais, mas não consigo estar sentado muito tempo, sem ter um agravamento da dor muito significativo, e por isso trabalho, se é que se pode chamar trabalho, é tudo pro bono, portanto não é trabalho, mas escrevo, estou a tentar acabar o meu próximo livro, escrevo crónicas para o público, agora estou a desenvolver um super projeto que são os prémios que pretendem ser os prémios tipo Globos de Ouro da Bondade, e pronto, entretenho-me assim a falar de missões, sou muitas vezes convidado para falar das minhas missões humanitárias em faculdades e não só, e tento deixar estas sementes das minhas paixões humanitárias, principalmente nos mais novos, com a certeza de que eles vão fazer mais e melhor. É a procura de um sentido de vida que sente que se perdeu? Sim. Eu depositava demasiada energia na minha paixão de ser médico e na minha paixão de ser, chamemos-lhe, ativista humanitário. E eu perdi a capacidade de exercer medicina, para já, não sei se será para sempre, e perdi a capacidade de exercer medicina além fronteiras, que era um sonho que ocupava muito espaço dentro de mim. Portanto, sim, eu perdi uma fatia muito grande e além de que perdi a capacidade de socializar, de beber uma cerveja com os meus amigos, de ter, por exemplo, agora jantares de Natal como as outras pessoas, e isso é francamente castrador.
E tem a mesma sensação de tristeza profunda que tinha em novembro de 2020? É diferente, isto já passou por tantas fases, já tive pior. Passo muito tempo sozinho, mas isso para mim não é propriamente um desafio insuperável. O que era quando passava sozinho, sem um estímulo, sem um propósito. Eu, por exemplo, nas minhas missões, que às vezes até incluíam viagens pelo meio, eu viajava muitas vezes sozinho e aquela sensação de eu sozinho contra o mundo e tal, por mais que tivesse medo e receios e a descoberta à mistura, mas isso estimulava-me. Estar sozinho dentro de um quarto não é tão interessante, mas eu estou a tentar que se torne interessante com essas limitações, portanto custa-me muito estar muito tempo sozinho, muito tempo em casa, mas acho que estou mais resiliente a esta circunstância e as minhas expectativas de vida, não é? Nós sofremos da perda de expectativas, sofremos daquilo que perdemos. Se eu nunca tivesse tido aquilo que eu perdi, não estaria a sofrer com isso, não é? Portanto, é a velha história do copo meio cheio, meio vazio. Eu continuo a ter um copo meio cheio com coisas muito boas. Agora, o meio vazio dói-me tanto, não é? Eu sofro tanto porque o copo não está cheio, portanto, tenho que aprender a viver com o meio cheio. E é esse o percurso que eu estou a fazer e, nessa medida, acho que neste momento tenho mais ânimo do que noutras fases em que já estive bastante mais triste. E esse percurso é também, não só em relação à tristeza, mas também um percurso de luta contra alguma raiva, alguma frustração, alguma revolta? Ou tem conseguido navegar esta fase sem cair? A doença física às vezes pode levar-nos a isso, não é? A incompreensão e esta sensação de revolta e de frustração porque não se consegue sair do sítio onde se está. Olha, eu nunca fui daquele género de pessoas que faz a pergunta porquê eu? Porque eu sou um homem da ciência e a ciência não se interessa por nós enquanto indivíduos. Não é? A ciência não está preocupada com o Gustavo, com a Sara, com ninguém. Não é? Isso não existe. Não é? Isso somos nós a achar que o universo preocupa-se connosco. Não existe. Essa preocupação, essa visão do mundo é só estúpida, na minha humilde opinião, claro. As doenças acontecem, são falhas da natureza. O que a medicina tenta fazer, não é combater essas falhas da natureza e nunca será possível combatê-las a todas. Portanto, eu nunca fiz a pergunta porquê eu. Nunca. Agora, aquilo que eu sinto e que me entristece é que a minha personalidade está diferente. Eu estou mais irritadiço. Eu estou mais triste, não é? Eu estou mais reativo, mais impaciente. Portanto, há certas características, agressivo, não no sentido propriamente violento, mas há coisas que eu reconheço. Mais intolerante, talvez. A determinadas coisas. Eu antes tinha um poder de encaixe. Uma pessoa, quando está feliz, tem um poder de encaixe muito grande. Todos nós reconhecemos este padrão, não é? Se estivermos num dia irritado, basta alguém buzinar-nos no trânsito, não é? Que nós já perdemos a cabeça. Portanto, no fundo, é ter esse estado quase permanente. É viver permanentemente irritado com aquilo que a vida nos tirou e ter a consciência disso. Ter a consciência que eu acho que estou uma pessoa menos bonita do que estava há 2 ou 3 anos atrás, antes disto ter acontecido. E claro que isto me magoa, porque eu não sei o que é que é de fazer em relação a isso. Se calhar toda a gente sabe que o sofrimento é uma oportunidade de crescimento. E não é num clique. Portanto, eu tenho esperança que esta oportunidade de crescimento me venha a trazer coisas bonitas. E eu uma vez escrevi uma coisa que é: acho que nós só conseguimos ser verdadeiramente felizes em relação aos obstáculos que nos puseram à frente quando chegarmos à fase em que agradecemos por eles nos terem acontecido. Ou seja, ninguém quer ter um cancro, mas há muitas histórias de superação de cancro em que as pessoas se sentem melhores do que eram antes de ter tido essa experiência. Portanto, claro que eu não desejo de forma alguma ter isto que tenho, mas há uma certa esperança em mim que a oportunidade de crescimento dentro deste sofrimento faça brotar coisas que me tragam orgulho e autoestima e autocompaixão, que eu acho que essa paz interior é tudo aquilo que nós devemos almejar.
E que papel é que tem a terapia nesse caminho? Continua a fazer, certo? Sim. Eu assumi que sim. Sim, gosto muito da minha psicóloga. Às vezes saio de lá a pensar, não, se calhar já está tudo bem, se calhar vamos... E depois, passado uma semana ou duas, eu nem pensar. Faz muito bem conversar com ela. Acho que é o dissecar por camadas o nosso pensamento. É muitas vezes fazer as perguntas certas e fazer com que nós digamos a nós próprios coisas que são óbvias, mas que nós ali, ao dizê-lo em voz alta, com compromisso, com concentração, com consciencialização profunda, tem um resultado diferente. Portanto, sim, continuo e acho que continuarei ainda durante algum tempo a ser seguido pela minha psicóloga. E acha que só vai melhorar no que diz respeito a essa sensação de perda, de adaptação a uma pessoa diferente, quando o seu corpo melhorar também e essa dor crónica desaparecer? Ou acha que é possível encontrar uma zona de conforto, algures? Acho que é possível, é assim, acho mesmo que é possível de encontrar uma zona de conforto, algures. Não há porque não. Há pessoas que encontram zonas de conforto vivendo numa cadeira de rodas. Portanto, não há porque não eu encontrar uma zona de conforto com as limitações que tenho. Não sei quanto tempo durará até chegar lá, mas acredito mesmo que sim, que é possível. Que nós chegue. Assim, não há nada que dure para sempre e a percepção da normalidade é uma coisa altamente subjetiva, não é? Isto poderia dar demasiados exemplos, alguns deles até cruéis, mas tudo o que se torna repetido no tempo torna-se normal. Portanto, para mim, isto está-se a tornar normal alguém me convidar para ir jantar e eu dizer não posso, tenho uma doença. E já, no início causava-me imensa tristeza e agora menos. Ainda que quem o segue nas redes sociais, às vezes nota-se um bocadinho mais amargura do que noutros dias. Esses são os dias em que não se consegue aceitar essa normalidade. Olha, são palavras. São palavras, eu gosto de jogar com palavras, gosto de dizer o que sinto. Sim, tenho muitos momentos de tristeza que partilho. E isso ajuda-o? Ajuda por dois motivos. Primeiro porque acho que nós devemos assumir aquilo que somos a todos os níveis. Quase como aquele discurso que nós estamos habituados a ver nos filmes dos alcoólicos anónimos, não é? Olá, eu sou o Gustavo, eu tenho uma doença. Acho que isto é importante. As pessoas não andarem a tentar esconder o que é que têm, o que é que não têm, o que é que são, o que é que não são, se são mais novas, se são mais velhas, se são mais gordas, se são mais magras, não é? Nós temos que nos aceitar como somos e temos que gostar daquilo que somos. Portanto, ajuda-me, sim, que não achem que o Gustavo é aquele pseudo-herói das missões ou pseudo-herói da pandemia. O Gustavo é uma pessoa que neste momento tem altas... Eu pareço jogador de futebol, a falar na terceira pessoa, mas pronto, não consegui evitar este momento. Deve ser de gostar demasiado de futebol. Eu sou uma pessoa que tenho limitações, não sou nenhum herói, não quero passar uma imagem daquilo que eu não sou e, portanto, sim, às vezes partilho alguns momentos de sofrimento que me fazem bem, que são de alguma forma catársicos e como dizíamos há um bocado em off, acho que também ajudam algumas pessoas a sentir força dentro da sua dor. E não é que seja essa a minha missão, mas sentir que posso ter esse benefício para algumas pessoas dá-me muita alegria. Muito obrigada. Eu é que agradeço.